Olá, espero que esteja bem. Vamos agora para o quarto bloco da primeira aula, continuando a introdução à geografia e geopolítica. Nesse bloco, vamos falar mais propriamente da geografia política e geopolítica. Tá? Então vamos lá. Geografia política e geopolítica, uma grande confusão, né, com os termos, e também muito importante, muito pesado para essa prova, né, porque está muito direcionada com a diplomacia. Né? Então é uma disciplina que tem bastante uso no escopo da diplomacia. Né? Vamos lá, definições. Relações entre espaço e poder. Isso aí, mais uma vez, a questão do território vindo com muita força. Né? Daí todo mundo já sabe. A geografia política pode dizer que foi encabeçada por Hatzel. Tá? Hatzel, nós já falamos sobre ele, vamos voltar a falar mais, mas ele foi precursor nesse pensamento. Tá? E o que mais ou menos que ele pode dizer? Ele fala da força do Estado, né? A força do Estado está no seu espaço, na sua extensão, nas condições de relevo, clima, disponibilidade de recursos naturais, as relações estabelecidas entre, né, internacionais e nacionais, e também o espírito do povo, aquele clamor de nacionalismo, por exemplo. Né? Isso tudo Hatzel vai escrever no livro de Geografia Política e vai quase que ser um guia de como que se mantém as fronteiras nacionais, né, ou aquele território vivo e em expansão e tal. E aqui à direita nós temos só um exemplo de estratégias geopolíticas, da geografia política, né, de quase que aplicando, né, ao pensamento de Hatzel, que é o caso da Calha Norte, né, um projeto do Exército Brasileiro, que tem grupos táticos bem ali no extremo norte do Brasil, onde é ocupado pela Amazônia, com pouca ocupação demográfica, em muitas áreas extremamente isoladas, que a ideia é ser uma área ali que, né, que por essas condições o exército precisa de ocupar para manter as fronteiras ali. Né? Mas, assim como nós vamos ver, né, Hatzel já pensava nisso também, ali não é só uma proteção das fronteiras, mas também de recursos naturais do local. Né? Como a gente pode ver aqui, é uma área com muitas terras indígenas e também disponibilidade de ouro e, além de outros, também urânio. Então tem ali interesses, né, de diferentes grupos, inclusive não brasileiros, né, e aí o exército tem essa estratégia de ocupar aquela área nessa defesa da fronteira. Né? Isso é muito uma aplicação já para a gente introduzir a ideia de Hatzel. Ele diz que espaço é poder, isso vai ser a máxima dele, inclusive, mas que ele fala que o Estado se organiza como se constitui, desculpa, em um organismo vivo. Ele diz, né, um povo regride quando perde território. Ele pode contar com menos cidadãos e conservar ainda muito solidamente o território onde se encontram as fontes de sua vida. Mas se seu território se reduz, é, de uma maneira geral, o começo do fim. Isso foi uma inspiração direta de Hitler na política expansionista, né, da Alemanha, que em poucos anos já tinha ocupado ali a Europa, quase toda a Europa ocidental e oriental. Foi uma inspiração dessa ideia de quanto mais território, mais recursos naturais, maior demografia, possibilidade de expansão do exército, mais poder. Né? Foi uma aplicação muito direta, em teoria de Hatzel, que inclusive também era alemão. Mais definições, né? O criador do termo geopolítica foi Gelen. Inclusive, gente, a pronúncia, né, do nome é livre, mas eu escuto muito de Gelen. Mas o primeiro teórico, né, o Gelen, ele surge com esse
esse termo, né, escrito geopolítica, mas quem criou, né, que teorizou a ideia foi Hatzel. Mas eu gosto também de dizer que os primeiros praticantes da geopolítica foram muitos outros antecessores deles, né? Porque não existia enquanto ciência, enquanto disciplina, enquanto teoria, mas já tinha aplicações. Um caso muito importante, né, para a gente aqui lembrar é o próprio ideia o Tratado de Madrid, que foi uma expansão, né, do território brasileiro, que já havia de fato, mas se tinha que ter por direito. E foi a partir do Alexandre de Gusmão, um grande negociador desse território, que negociou, né, o território com a América Espanhola. Eu gosto de usar isso porque ali tinha geopolítica, né? Ali era uma ideia de pensar no território, nas condições geográficas do local, negociando com outra, né, o caso com a Espanha, né, esse espaço, e tudo ali envolvendo interesses de recursos, né? Então a própria Amazônia, que a colonização já havia chegado mais no interior, a conquista e a manutenção do centro-oeste brasileiro, também por conta do ouro, na região de Cuiabá e Vila Bela, mas também a tentativa incessante de conquistar a Cisplatina, né? Inclusive com a inauguração da colônia de Sacramento lá antes, anos antes, para tentar o Brasil ter o controle das principais foz, né, dos rios Amazônia e do Prata, mas que quando viu que não ia conseguir, né, manter, entrega a parte de Cisplatina para pelo menos ficar ali com a parte do sul e ficar com a parte do centro-oeste. Quer dizer, isso aí é geopolítica pura, né? Mas já praticada antes deles. A geopolítica é uma ciência da vinculação geográfica dos acontecimentos políticos que tem por objetivo principal o aproveitamento racional de todos os ramos da geografia no planejamento das atividades do Estado. Atenção, não é consensual que geopolítica seja ciência, tá? Só um detalhe, né? Eu estou colocando essa observação aqui, importante lembrar disso. A geopolítica é a política feita em decorrência das condições geográficas e, portanto, que geopolítica não é parte ou capítulo ou parágrafo da ciência da geografia, mas de uma ciência política. Isso aí já é uma visão do professor Bachelhaus, professor no Brasil, e ele cita, né, essa forma como Djelin entendeu a geopolítica no contexto. Né? Por que isso? Porque Djelin entende como a geopolítica como uma ciência política, né, e não da geografia, necessariamente. Então, nós temos aqui esses campos científicos, a geografia humana, a geografia física, mas aqui é o campo da política. E o campo da política é feito por eles chamam de 5 dedos, né, disciplinares, assim, por assim dizer. A geopolítica investiga o país, o solo político, fica separado de todos os outros que se referem mais diretamente ao homem. E aí, o que ele está falando? Que a geopolítica entende o solo político, né, a visão da geopolítica é esse, mas tem outros que vão entender a política, que é a demopolítica, que tem mais a relação da etnopolítica, uma relação da antropologia dentro da política, a ecopolítica, que tem a ver com a economia direcionada à política, que não é economia política, tá? É mais geografia econômica do que economia política. A sociopolítica já é pensando nos fenômenos sociais, societais, né, da própria sociedade, não só da antropologia, mas da sociologia. E a cratopolítica, né, que está relacionada ali ao estudo próprio do governo, da administração. Então, para a gente entender aí onde está a geopolítica nesse meio, para ele tá mais político do que geográfico. A geografia clássica, desculpa, a geopolítica clássica, o que ela entende, né? Ela entende que a política interna e a internacional são consideradas áreas distintas e independentes entre si, né? O que se faz um país dentro do seu território é uma política tal.
qual que é a relação que vai ter com a vizinhança e com os outros países pode ser, inclusive, inversa daquele que ele pensa para o próprio país. O Brasil, aí mais uma vez, antes mesmo de haver teorização da geografia política, já fazia isso, né? Se pegar aí o estudo da influência do Brasil na América do Sul, o Dom Pedro II com aquela ideia de antisseparatista, né? Não queria o Brasil coeso, como um país só, mas isso dentro do país. A influência do Brasil nos outros países foi de tentativa de separatismo, né? Então, é interessante que as políticas podem ser inversas nesse sentido. Outro ponto, somente os estados são reconhecidos como atores internacionais. Tá? Então, aquela ideia de jogar para o Estado o único poder legítimo internacional. Né? Inclusive, tem uma caixa aí que a gente fala o seguinte, que os estudos geopolíticos clássicos reconhecem o Estado como o único protagonista das relações internacionais, dependendo-se desse reconhecimento a ideia de que o Estado é a única fonte de poder. Então, diferente disso, existem outras formas de poder, mas internacionalmente, né, essa concepção unidimensional do poder rendeu à geopolítica clássica o rótulo de estadocêntrica. Aí é o Hefestein falando. Hefestein a gente vai falar também dele mais pra frente. O poder traduzido, o terceiro ponto, o poder traduzido na possibilidade de usar a força é a sua obsessão. Né? Então, toda hora recaindo a ideia de avançar no campo diplomático, por exemplo, para uma guerra. E aí ele está muito dentro do realismo político, algo que talvez vocês já tenham visto em outro momento aí do curso, em algum outro momento da vida, mas que o realismo político está muito implicado na geopolítica. E aí trouxe aqui uma definição que eu achei interessante da geopolítica. Vamos dar uma olhada rapidinha. A política, tal como a sociedade é governada por leis objetivas comparáveis à luta pela sobrevivência, refletindo-se na conduta dos estados. Né? Essa reprodução, luta pela sobrevivência. Todo e qualquer interesse político, econômico ou cultural dos atores internacionais deve ser traduzido na pretensão de alcançar mais poder. O conceito-chave, o 3, né? O conceito-chave de interesse definido como poder é uma categoria objetiva como validade universal. 4. Não existem regras morais universais aplicáveis a todas as situações e ações dos estados. Olha que, né? Isso ainda na 5 vai ficar ainda, vamos dizer assim, mais interessante, né? O sistema internacional é absolutamente anárquico. Isso é, desprovido de qualquer regulação supranacional. E, por fim, consagra a separação entre política interna e política externa dos estados, ou seja, impérios mais fortes. Né? Isso aí a gente acabou de falar no outro slide. Mas né, a geopolítica trata muito com o realismo político também. E o que nós vamos fazer, na verdade, nessa introdução à geopolítica, é estudar basicamente esses principais autores, que a gente pode chamar de pensadores clássicos da era pré-nuclear. Né? Pré-nuclear porque nós temos que entender que todas as teorias foram feitas antes de certas tecnologias aparecerem, antes do mundo tomar certos rumos. Né? Mas não deixaram de ser os pensadores com mais impacto, mais influência. Né? Além então do Mackinder, que fala sobre a Hestland, que é o poder terrestre, o Haushofer das Pan-regiões, o Mahan do poder marítimo e o Spikeman do Greenland. Vamos falar também do Hafstein, que não é um pensador clássico, mas que é contemporâneo, né, um pensador contemporâneo, que trouxe algo também muito interessante para a gente pensar na geopolítica. Vamos começar falando que, para mim, eu acho que é a base, é uma base muito importante, que é do Mackinder, a ideia do Heartland, tá? Da área core. Tá? Vamos começar aí pela definição, depois a gente vai para o mapa. Ele diz que quem governa a Europa Oriental dominará o coração continental. Coração continental, Heartland. Quem governa o coração continental, quem governa o coração continental dominará a ilha mundial. No caso, Euroásia, junto ali com África. Quem governa a ilha mundial dominará o mundo.
Nesse mapa a gente consegue ver o que ele entendia mais ou menos pela Hurstland, né? Ele fez uma análise geográfica dessa área e pensou nisso. Mas, lembrando, Hurstland é um conceito estratégico. Mais do que o local em si, é pensar como se deve pensar geopoliticamente um espaço ideal para o domínio de mais poder, ter mais poder. Então é esse o conceito estratégico que a gente está falando. Tá? Vai entender que Heartland a gente pode aplicar em outras situações também. Isso nós vamos ver bastante ainda em geopolítica. Então, Heartland é um conceito estratégico, não deve ser compreendido apenas como conceito geográfico. Okay? Teoria testada empiricamente durante as duas guerras mundiais, de fato. Trata-se do núcleo básico, né, de uma grande massa euroásica, eurásica, né? Eurasiática, desculpa. E tem 3 características que ele define, que ele traz como as mais importantes. A mais extensa planície isolada, e isolamento aí no caso é bom, por ser uma defesa. Grandes rios e mares fechados, mais uma vez para isolar, mas ao mesmo tempo dar recursos e dar, ao mesmo tempo, né, mobilidade dentro desse local. Plana e fácil mobilidade. Né? Então, isso aí as bases do pensamento dele de por que ali seria a Heartland. Fora outra coisa que na época dele era muito importante, é uma fortaleza inacessível das potências insulares, que seriam a potência de países em ilhas, né, que tem um poder náutico muito forte. Então ali é protegido disso. O Heartland está dando uma ênfase ao poder terrestre. Nós vamos ver que outros teóricos vão dizer do poder marítimo, tá? Mas que nesse local, na área core, tem recursos disponíveis, é protegida e inexpugnável, ou seja, difícil de invadir. Né? O controle dessa área pode levar ao grande poderio e levar ao domínio do mundo. Esse é o ponto. Fascinados com isso. Né? Mas olha só que interessante, o Mackinder era inglês, isso teria servido como um alerta ao próprio governo britânico, que a Inglaterra tinha um poder marítimo, né? Tinha bastante força no poder marítimo, potência que conseguiu controlar grande parte dos mercados mundiais por causa disso, inclusive. Mas havia um temor entre uma parceria entre Rússia e Alemanha, que aí poderia já começar essa Heartland, né? E além disso, a Rússia, que antes era um pouco vista, né, ao ter ferrovias, mostrou que ela tinha um grande potencial, tinha grandes áreas exploráveis, né, possíveis de se explorar. Acontece que, com a Primeira Guerra Mundial, tem um avanço tecnológico da aviação. E a ideia da Heartland fica um pouco assim, enfraquecida, porque se antes ela era isolada, com a aviação ela se torna até um local bom para a aviação. Né? Não é mais inexpugnável. Né? Mas, quer dizer, e ao mesmo tempo, a União Soviética, que foi já uma Heartland, né, não dominou o mundo, apesar das vantagens locacionais. Obviamente que a explicação da União Soviética ter acabado são muito complexas para a gente dizer que simplesmente a Heartland não funciona. Né? O conceito foi aplicado espacialmente para os foi desculpa, gente, está escrito errado. É ampliado espacialmente para os Balcãs. Né? O próprio autor, depois que ele viu a situação da Primeira Guerra Mundial, ele resolve incluir os Balcãs também na Heartland. Dizer, olha, é importante também incluir aqui, não é só aquela parte ali da Rússia e Europa Oriental. Mas como eu disse para vocês que é um conceito estratégico, Heartland hoje pode ser reaplicado em outros pontos. Né? Um deles que eu vou trazer aqui é o que a Berta Becker, professora brasileira, né, vai falar, da Amazônia. Ela pensa que o domínio da Amazônia é um Heartland ecológico, por ter muita disponibilidade de terras não exploradas, por ter muita ecologia e biodiversidade. Logo, ela tem que ser um alerta para o governo brasileiro sobre a proteção. Uma proteção estratégica no sentido de preservação. Porque tem muita gente de olho. Né? Pessoal, a aula de hoje é isso.
Na próxima aula, vamos falar sobre os outros teóricos, tá? Resolvi separar assim para não ficar muito pesado. Nós temos ainda mais 4 teóricos contando o Rafstein. Então, na próxima aula, vamos avançar e voltar um pouco na Heartland para entender alguns desdobramentos disso. Tá joia? Muito obrigado e até a próxima.